um objetivo: conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quem entendeu até aqui? Então abra a mensagem em Oséias, tá? Capítulo 6, versículo 3. Não vou alongar não, tá, gente? Mas 20 minutos. Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Olha o que diz aqui, coisa maravilhosa. O rapaz está rápido mesmo, hein? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Feche os olhos, olhe comigo para essa mensagem. Peça a Deus que fale e continue falando no teu coração. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo na tua presença. E agora, mais uma vez, pedir que teu Espírito venha falar aos nossos corações. Comunica, Senhor, conosco a tua vontade, mais uma vez, para essa noite, para que consigamos prosseguir em conhecer a ti e não parar até o fim da nossa vida, e traz revelação em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é importante entender que o profeta ele fala assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então não é só conhecer. Então conheceu a salvação, legal, beleza, parei? Não posso. O livro de Hebreus, o autor dos Hebreus, ele chama a atenção do povo de Deus, ali quando ele havia, que ele falou assim: vocês ainda estão no rudimento do batismo, da ressurreição dos mortos. A gente, vamos prosseguir um pouquinho adiante. Paulo diz, ainda estão com leitinho, ainda estão discutindo o sexo dos anjos. Quem entendeu bem aqui? Né? Com quem Caim se casou? Não, gente, como é que é o céu, a rua de ouro, o mar de cristal? Gente, o mais importante não é saber como é o céu, é saber como chegar ao céu. Quem entendeu bem aqui? Você sabe como é o lugar, mas não tem acesso, não resolve nada. E Deus nunca, né? Teve um ministro da saúde, que ele, por dos 50, esqueci o nome dele agora, e ele fala o seguinte: Deus não está preocupado em falar como é o céu para o ser humano, não, satisfazer curiosidade, não. A preocupação de Deus é levar o homem até o céu. É esse conhecimento que a gente precisa, os princípios do caráter cristão, para que eu me iguale ao Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos tente, e aí eu tenho acesso ao reino dos céus. Amém? Porque como nós já falamos aqui, a salvação ela é instantânea, porque ela é pela graça, ela só depende única e exclusivamente de Deus. Se dependesse da gente, daria errado. Deu para entender bem aqui? Se manter no paraíso dependia do homem, deu certo? Não. Quando ele saiu do paraíso, dependia dele voltar a buscar Deus, deu certo? Não. Deus manda a lei para ele seguir, andar pela lei, deu certo? Não. Então nada deu certo para a gente. Quem entendeu? Tudo que deixou a nossa responsabilidade deu errado. A sociedade está legal hoje, gente? Pô, parece legal, né? Todo mundo sai em segurança, beleza, né? Você olha, estava até falando com a pastora, você está na rua, vê uma moto com dois caras, você fica o quê? Preocupado. Vê uma moto com uma pessoa. Acabou que tu vê uma moto sozinha, tu já está com medo. É ou não é? Sabe lá se os caras estão escondidos? Não, já está assim. mas não é? Parece que está bem tranquilo, né? Aí tu sai daqui, não, eu vou lá para Israel, que lá é a cidade santa. Como é que está lá? Bomba para tudo quanto é lado, de um lado do outro. Né? Vou para a Rússia, que é mais gelada, e Ucrânia com Rússia, pronto, vai para o Iêmen, paga. Não tem lugar. Vai para os Estados Unidos, lá é o lugar seguro. Ou o pessoal vai te deportar e botar em Guantánamo preso, né? Ou então um atirador maluco daquele começa a matar todo mundo na festa. Então, o mundo está um lugar tranquilo, sim ou não? Não. Vai lá para o lado do Irã, então, não, lá é tranquilo, todo mundo é beleza, né? Ninguém dá mole lá e tal, beleza. Aí você vai e fala que é cristão lá. No outro dia está pendurado pelo pescoço na praça. Então, o mundo não está num lugar tranquilo, por quê? Porque rejeita Deus, não tem Cristo. Então, só conhecer a palavra de Deus para ter a salvação não é suficiente para a gente ter uma vida aqui. Porque o que o profeta fala? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Então, receber a salvação é o primeiro ato maravilhoso. Agora que eu já tenho a salvação, eu tenho que prosseguir em saber quem é Deus, como Deus deseja que eu ande aqui na terra para o representar. Porque a partir daquele momento, o que a Bíblia diz? Que todos quanto receberam quem? Jesus Cristo, Ele lhes deu o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Nós voltamos à condição de salvos novamente. Para as pessoas e até para nós podemos ser imperfeitos, mas para Deus nós já temos a justiça do sangue de Jesus na nossa vida. Amém? Então você, fala que irmão, você anda aqui na terra como santo de Deus, você está santificado pelo Senhor. Da minha parte eu tenho que buscar a santificação a cada dia, mas para Deus eu já estou santificado pelo sangue de Jesus. Estou sendo claro aqui, gente? Teu passaporte está carimbado, a gente voltou, amém? Então isso é que é importante para a nossa vida. Então, conhecer a Deus, procurar conhecer a vontade de Deus é um ato de inteligência. Porque quem é que pode nos abençoar? Quem garante a nossa vitória? A nossa segurança? A nossa vida? Então tem que conhecer quem? A vontade dele. Aí o Senhor Jesus fala assim, o Osés também fala lá no capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo é destruído, perece por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento de Deus faz a gente sofrer aqui sem necessidade. Às vezes você pode ter portas melhores na vida, pode ter uma vida melhor com a tua esposa, com o teu esposo. Quem entendeu bem aqui? Uma vida mais pacífica, uma vida de mais comunhão com Deus, de acesso a Deus, e não tem por falta de conhecimento. Isso que aconteceu com os fariseus. Eu estava falando agora há pouco aqui com os irmãos, no trabalho da igreja, falar sobre recipiente e sobre conteúdo. O essencial, gente, é o quê? É o conteúdo, não o recipiente. Depois de tomar Coca-Cola, você vai fazer o quê com a garrafa PET? Mas o que era essencial para você? Você pagou pelo quê? Pela Coca, você não pagou pela... né? Vem embutido o preço, mas o preço é ínfimo. Mesma coisa, nesse calorzinho, uma Coca-Cola bem geladinha, ela vai bem, não vai? Toma zero, tá, gente? Que eu estou tentando fazer, reduzir aí. Mas pega o leite é importante, quer dizer, é essencial, mas sem a caixinha, você não consegue levar o leite para casa, concorda comigo? Então, nós precisamos saber dosar uma coisa, o que é essencial e o que é importante. O conteúdo é essencial, importante é o recipiente, né? Mas o recipiente você joga o quê? Fora. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o Senhor Jesus nos deixou o conteúdo, o princípio, o caráter do Evangelho é que nos leva para o céu, não o recipiente. Quem entendeu bem aqui? Ou seja, não é a religião imposta pelo ser humano, não são as igrejas de denominações, não importa católica, evangélica, batista, todas têm seu sistema, ou seja, seu recipiente, mas o conteúdo tem que ser o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Então, pastor, eu não gosto do método dessa igreja. Tem uma igreja que tem um método, um recipiente bom para você. Mas o importante, né, é que eu saiba diferenciar aquilo que é essencial. O essencial é que você tem que ter o caráter de Cristo em qualquer circunstância. Aonde você estiver, tem que servir a Deus com amor, com carinho, com dedicação e buscar conhecimento. Essa falta de conhecimento fez com que os fariseus errassem. Os fariseus, eles eram os guardiões da lei de Moisés. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram o sistema e colocaram acima dos princípios de Deus. Buscando a justiça de Deus, eles estabeleceram a própria. Depois, o apóstolo Paulo fala isso. Ou seja, os rituais judaicos passaram a ser mais importantes do que o amor, a justiça e a misericórdia. Jesus fala o seguinte, olha o que Jesus fala para eles. Fariseus, vocês dão o dízimo do endo, do cominho e do hortelã. Ou seja, vocês são muito minuciosos no cumprimento da lei de costumes, mas esqueceram os principais preceitos da lei. Quais são? Amor, a justiça, a fé e a misericórdia. Aí Jesus fala assim, tem que fazer uma coisa sem deixar a outra. O sistema é importante de culto para a gente poder adorar a Deus, mas não adianta adorar aqui, louvar com coração ruim, adianta? Eu fazer uma oferta ao Senhor, à igreja, com o coração apertado, é melhor não ofertar. Estou sendo claro aqui, gente? Amém?
O perdão que eu tenho que ter ao meu próximo, a comunhão com ele, tem que estar acima dos métodos estabelecidos pela igreja. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, conhecer a Cristo é eu entender aquilo que Cristo deseja de mim. Por isso que é importante vir aos cultos, importante participar da escola dominical, importante fazer os cursos da igreja, importante participar das células, que quanto mais eu tenho contato com a palavra, mais eu tenho contato com quem? Com o próprio Senhor Jesus. Eu não tenho como conhecer Jesus sem conhecer a palavra dele, sem conhecer a história dele, sem conhecer as bem-aventuranças, sem conhecer os textos que falam dos milagres, dos ensinamentos práticos da vida dele. Estou sendo claro, gente? Então, quanto mais eu demoro a ter conhecimento de Deus, mais eu demoro a ter a prosperidade de Deus na minha vida. Que é muito além, vamos colocar assim, aqui, né? Vamos colocar assim, do que você vir à igreja. Esse conhecimento é importante. Agora, isso não quer dizer, em hipótese alguma, que eu e você vamos chegar ao conhecimento pleno de Deus. Não vai ser possível isso. Mas o apóstolo Paulo fala em Filipenses o seguinte: olha, eu não julgo ter alcançado a perfeição. Opa, mas deixando para trás de mim as coisas que ficam, prossigo para o alvo da minha soberana vocação, que está em quem? Em Cristo Jesus. O nosso alvo quem é? É Cristo. Então o pecado não é ser imperfeito. O pecado é deixar de buscar a perfeição em Cristo. Estou sendo claro aqui, gente? Se lançar, ser incontinente. O que é incontinente? É se largar, se deixar. Tem gente... Existe uma enfermidade que a gente conhece aí, que as pessoas lutam e tal, que é incontinência urinária. Como é que funciona? A pessoa fica com vergonha e tudo, ela tem que fazer tratamento. Então, incontinência é você se largar, se deixar, se afrouxar. O problema não é ser imperfeito, porque Deus sabe que eu e você jamais seremos imperfeitos enquanto tivermos esse corpo, mas é deixar de buscar a perfeição em Cristo Jesus. E eu só posso fazer isso através de quem? Da palavra de Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Tem um pregador, agora esqueci o nome dele, do século retrasado, e ele disse, século passado, ele disse o seguinte: antigamente se pregava a verdade e as pessoas mudavam de caráter. Hoje, quando você prega a verdade, a pessoa muda de igreja. Que praga é essa, gente? Aí está errado aqui, vai ser errado em outro lugar. Quem entendeu aqui? É ou não é verdade? Ninguém quer ser mais confrontado, é um mimimi só. É ou não é verdade? Qualquer coisa fica chateado, fica moado. Que fraqueza é essa do raio, gente? É ou não é verdade? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não quer ser confrontado, parece adolescente o resto da vida, parece criança pirracenta. É ou não é? Porque na realidade, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, a palavra de Deus, fala comigo assim, a palavra de Deus é eterna, perene, concreta, acima dos céus e da terra. Então presta bem atenção. Se eu sei que a palavra de Deus é um rochedo, ela é o quê? Rochedo. Jesus, a importância da palavra é tão grande que ela se confunde com o próprio Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. Entendeu? A gravidade de não conhecer a palavra é a gravidade de não conhecer Cristo. A própria palavra é o próprio Cristo. Porque a Bíblia, no princípio, era o quê? O verbo estava com Deus, levava a Deus, e o verbo se fez o quê? Carne habitou entre nós. Aí João fala assim, nós vimos a glória do unigênito do Pai caminhando sobre nós, ou seja, a palavra viva andando no meio do povo. Então, tudo aquilo que Cristo fala, tudo aquilo que Ele sente, tudo aquilo que Ele vê, tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele aprova, tudo aquilo que Ele reprova é a palavra de Deus. Sem conhecer a palavra, eu pereço, ou seja, eu vou estar errado. Deu para entender bem? E quando você toma qualquer atitude, pensamento ou ato, que você não conhece a palavra, você está assumindo o risco de estar errado. Isso é temerário. Até no direito isso aí é errado, porque você não é inexcusável por desconhecer a lei. No direito fala isso, e no nosso direito maior, eterno, também diz que ninguém se torna desculpável por não conhecer a palavra de Deus. Por isso Jesus fala, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Então o que eu tenho que fazer como servo de Jesus Cristo? Lutar para conhecer a palavra.
lutar para aprender a palavra. O pastor está falando, eu tenho que conferir se isso é verdade. Isso não vai me chatear não, muito pelo contrário, vai me deixar feliz e alegre, porque eu estou falando para pessoas maduras. A Bíblia diz que o povo de Tessalônica, né, era mais nobre do que o pessoal de Bereia. Por quê? Não, perdão, ao contrário, os bereanos eram mais nobres do que o pessoal de Tessalônica. Por quê? Porque eles observavam na palavra se aquilo que Paulo pregava estava escrito. Estou sendo claro aqui, gente? Então vocês precisam avaliar o pregador, precisam avaliar a palavra que vocês recebem. E hoje a gente está com muito problema. Qual o problema? A internet é uma bênção, mas também pode se tornar o quê? Uma maldição, porque é tanta gente falando besteira, é tanta gente querendo ganhar, né, popularidade, que eles falam até daquilo que não vive, não sabe, nem conhece. E aí a pessoa fica dando ouvido aqui e ali e não vai nas escrituras para saber se aquilo é real ou se não é. Outro dia, o irmão chegou para a gente e falou assim, não, pastor, porque eu vi uma pregação, achei maravilhosa. Eu falei, que bom, como é que foi essa pregação? Não, porque o rapaz estava pregando, todo mundo chorando, aquela comoção do Espírito Santo. Eu falei, que bom. Aí, não, e aí ele disse o seguinte, Judas. E o pregador fala chorando, né, para poder comover o povo, já reparou isso? Judas. Né? Se tiver vagar um teatro, me dá aí. Né? Judas. Quando ele saiu de lá, da ceia, sabe por que ele se enforcou? Porque não tinha ninguém para dar um abraço nele. Eu falei, capeta do inferno. Ele estava do lado de Jesus e não mudou, eu que vou mudar ele. Estão entendendo como é que a gente tem que tomar cuidado com esses infelizes? Quer tirar a responsabilidade do ser humano de permanecer na presença de Deus ou não. O que Jesus fala? Aquele que crê e for batizado, ou seja, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E lá em João 3,19 diz assim, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, ou seja, eu e você temos participação na salvação ou na condenação. Quem está entendendo bem aqui? Não existe isso não é real, não é bíblico, Jesus não fala sobre isso. Então é muito importante a gente tomar muito cuidado com o que a gente ouve. Vai na palavra e vê se é real. Fala com o irmão que está falando assim, a Bíblia manda prestar um culto a Deus racional, inteligente, quem está entendendo bem aqui? Coerente, e raciocinar não dói. Né? Amém? Então, falou alguma coisa, pode ser até bacaninha, legal. Aí outro dia outro veio e falou, esse eu vi. Falou assim, não, porque você acha que eu vou pegar meu filho e levar numa lojinha de brinquedo e falar, ó, eu posso te dar qualquer brinquedo desse aí, mas eu não vou te dar não. Você acha que Deus vai fazer isso com a gente? Vai. Claro que vai. Ele pegou Moisés. Eu não sou... A sandália que Moisés jogou fora eu não posso calçar. Não fico sem pé. Quem entendeu bem aqui? Tão digno que ele era e eu porcaria. Vamos colocar assim, gente. Né? É verdade. E aí, Deus leva Moisés no monte e fala, Moisés, dá uma olhadinha na terra prometida aí. Tá vendo aí? Legal, né? Tu vai entrar não. Toma cuidado com as porcarias que você ouve. Quem está entendendo bem aqui? Deus, ele é santo, maravilhoso, amoroso, mas ele também é justo. Amém? Amém? Conhecer ao Senhor é conhecer o Deus maravilhoso, bondoso, que salva, que cura, que liberta, mas também é o dono de todo o universo, que ele é santo e não aceita pecado. Então a única forma é eu ir até Jesus Cristo, ele me perdoa dos meus pecados. E agora você é perfeito, pastor? Não, a Bíblia te dá saída até para isso. Não pecou de maneira voluntária, o que você vai fazer? O que João fala? Ele é fiel, e se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Não precisa ficar no pecado, meu Deus. Quem está entendendo, diga amém? Fala comigo, eu preciso conhecer mais o Senhor. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso mais conhecer a sua vontade, a sua palavra para a minha vida. Que ela é vida. Olha o que o salmista fala no Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entendeu bem? Então qual é a forma de eu não pecar contra Deus? Ou pecar menos, né? Qual é? Guardar a palavra dele.
Amém? Glória a Deus. Essa é a forma. Então fala que o irmão que está ao seu lado assim, se está pensando em pecado, já desiste hoje. E se está em pecado, já larga. Amém? Poxa, não foi bom vir à igreja hoje, não é assim. É sim, é o que Deus te ama. Amém? Já larga o problema hoje, já sai leve daqui abençoado. Então é muito importante a gente entender isso. Tá? Então, né, para a gente partir aqui para o final. Conhecimento. Existem pessoas que buscam conhecimento por curiosidade, por vaidade. Tem pessoas que buscam conhecimento por vaidade? Tem. Para discutir, para dizer que sabe mais por status. Não é verdade? Esse conhecimento é porcaria, para Deus não serve. Paulo fala para Timóteo assim, fuja dos falatórios inúteis, das discussões que não produzem nada. Entendeu? E ele ainda cita até exemplo. A de lua nova, de lua cheia, um tira um dia, outro tira todo dia. Para com essa palhaçada, cada um tira o seu dia que quiser. Quem entendeu bem aqui? Amém? Chega desses rituais. Ele é bem claro com isso. Então, conhecimento, só por conhecimento não serve nada. Conhecimento tem que ser para quê? Para conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Eu quero conhecer mais o Senhor. Por quê? Porque eu preciso me aproximar mais de Jesus Cristo. Amém? Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente se apaixona por Ele. Essa não é para ficar com medo. A palavra de Deus, para quem é salvo, não é para te condenar, é para te corrigir. Entendeu aqui a diferença, gente? Amém? Não é para condenar, porque o apóstolo Paulo fala assim, quando nós somos repreendidos pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. Olha essa coisa gostosa. Por isso que ele fala na ceia, examinar e pôs o homem a si mesmo. O que significa isso? Que quando eu me examino, o Espírito Santo me ajuda, e aí ele vai, está errado nisso, vamos acertar aqui. Estou sendo claro aqui, gente? E o que diz Hebreus? Que Deus corrige e castiga tantos quanto o quê? Ama. Se você é corrigido pelo Senhor, é porque Deus te ama. Pior é Deus não corrigir mais. Aí já largou de mão. Aí, meu filho, aí deixou de ser filho. Estou sendo claro aqui, gente? Então, obter conhecimento de Deus não vai te deixar na corda bamba. Nada disso. Ter conhecimento de Deus vai te colocar no lugar seguro. No lugar do coração de Deus. Aí te abençoa. Então, ter conhecimento somente para a gente, presta bem atenção, somente para a gente ter conhecimento, ter status, de saber discutir, eu fiz teologia, sou doutor em divindade. Eu não sei como é que alguém pode ser doutor em divindade se ele não é divino, né? A pessoa vai, se forma em medicina, faz um doutorado porque ele é médico. Agora, tu é divino para poder ser doutor em divindade? Não pode. Mas tudo bem, mas tem doutores em divindade aí, tudo bem. Bota no título lá, bota na carteirinha, vai ficar feliz. Mas não adianta ter todo esse conhecimento somente para ter status, mas não praticar a palavra de Deus. Moody, Dwight Lyman Moody, né, um grande avivalista, final do século XIX, ele disse o seguinte, que ele começou a pregar o evangelho, ele não sabia pregar na realidade. Ele ia de casa em casa chamando as pessoas para a igreja. E quando a escola dominical estava vazia, ele ficava triste, ele ia mais cedo na casa dos outros e trazia todo mundo, todas as crianças, para encher a igreja. E aí, olha só que coisa legal. Ele disse assim, mais tarde, eu não tinha muito conhecimento, porque estava no início. Aí ele pensou assim, alguém com pouco conhecimento, mas com muito zelo, pode fazer muito em Deus. Agora, alguém sem zelo pode ter muito conhecimento que não vai fazer nada em Deus. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? O que é o zelo? É a vontade de fazer a vontade de Deus. Esse é o zelo. É o coração arder para fazer aquilo que Deus deseja na tua vida. Aí, com o tempo, Deus vai te trazer o conhecimento. E junto com esse zelo, Deus vai fazer maravilhas em você, através de você. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quem quer ser usado por Deus aí? Então, zelo por Deus, a vontade de agradar a Deus vai levar você a ter mais conhecimento dele. E aí sim, o Senhor vai te usar de maneira poderosa. Começa com zelo. E depois o conhecimento vai sendo acrescentado na tua vida. Amém? Mas esse conhecimento, a vontade de ter o conhecimento não é por vaidade, curiosidade. Tem que ser para agradar o Senhor. Amém? Então, duas situaçõezinhas para a gente terminar. Primeiro, eu jamais posso ter a presunção que eu
cheguei a um patamar de conhecimento que eu não preciso mais buscar a Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Isso é presunção, isso é arrogância, isso é vaidade. Ninguém jamais pode ter qualquer tipo de conhecimento de pregações, seja lá o que for, de sermões, pode arrastar até multidões para Cristo, mas jamais vai ter o conhecimento pleno de Deus. Quem entendeu bem aqui? Amém? Fala comigo assim: infalibilidade, só Deus. Infalibilidade papal não existe. Quem entendeu bem aqui? Está sendo claro aqui? Não existe isso. Pastoral, sei lá o que é, né? Apolo, não existe. Infalibilidade, somente Jesus é perfeito. Glória a Deus. Então, eu não posso jamais ter a presunção, tendo de falar, gente, eu já tenho 30 anos de evangelho. Quem já viu gente batendo no peito para poder ganhar uma discussão assim? Eu sei que eu estou falando, é novo convertido. Porque para falar do amor, do carinho do outro, pela obra, querer se envolver e tudo, daqui a pouco acaba. É porque já acabou no infeliz e ele quer desanimar o outro. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Quando Jesus fala, olha só como é que é bom saber ter o conhecimento. Qual foi o pecado da igreja de Éfeso? Deixar o quê? O primeiro amor. Fala com a pessoa, a mesma forma que você já recebeu Jesus um dia, você tem que partir daqui da terra. Você não pode mudar, essa chama tem que continuar. Estou sendo claro, gente? Amém? Por isso que é importante conhecer a palavra. O que Jesus condenou? Falou, vocês têm bom trabalho, a obra de vocês agora é maior, vocês não negam o Espírito Santo, mas, em contrapartida, tem contra vocês que deixaram o quê? O primeiro amor. Então, mas já fiz muito. Meu filho, o que você fez ficou no passado. Se parar de fazer agora, já era. Glória a Deus. Que Jesus fala? Aquele que for fiel até onde? Até 50 anos, 55, 30 anos de crente? Não, vou me aposentar pelo INSS do céu. Não é assim? 35 anos eu vou pendurar minha chuteira. É isso, gente? Não. Não, é até o quê? Até a cruz, meu filho. Até lá, até o finalzinho que Jesus fala. Então, me perdoe, mas não posso falar outra coisa que não esteja na Bíblia. Glória a Deus. Então, jamais bata no peito que já fez o suficiente ou que já sabe o suficiente. Não faça isso, que é presunção, e aí é porque já está caído. Glória a Deus. Uma outra forma que a gente não deve, essa é a primeira. A segunda, você não pode também pensar assim, meu Deus, eu sou fraco, eu não tenho muito boa cabeça, eu não vou chegar a lugar nenhum assim. Não haja com vitimismo para Deus. A inteligência que Ele te deu é suficiente para você ter conhecimento para fazer a vontade dEle. Estou sendo claro aqui, gente? Eu vou dar um exemplo bem claro, prático na palavra. O Senhor Jesus fala assim, um senhor, ele chama seus servos, chama quem? Servo, não chamou quem era de fora, chamou quem? Seus servos. E dá talentos segundo a capacidade de cada um. A um deu 1, a um deu 2, a um deu 5. É segundo o quê? Capacidade. Então Deus não vai dar nada além da tua capacidade. Glória a Deus. Então esse negócio de vitimismo não dá. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Quem entendeu bem aqui? Não, meu filho. Deu um tropeção, levanta. Quem entendeu bem aqui? Deu uma arranhada, dá um polimento. Quem entendeu bem aqui? Mas segue. É isso que Deus quer. Então o vitimismo não cabe no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nem tanto e nem tão pouco. Nem arrogante e nem fracote. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Né? Nem soberbo e nem com falsa humildade. Nada disso. Você tem que entender, enquanto estiver aqui, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí a luz vai brilhar no teu caminho. Amém? E olha só as promessas maravilhosas aqui que Ele tem para a nossa vida, para quem conhece e prossegue em conhecer. Coloca de novo na tela aí, olha só a coisa maravilhosa. Como a alva, Oséias 6,3, será a sua saída. Como o quê? Como a alva. O que é como a alva, gente? Como amanhã. Você pode ter problema, dificuldade. O que é saída ali?
porque você tem problema, tem dificuldade, você tem planos. Então, o que diz a palavra? Como a alva, ou seja, como amanhecer, com clareza, Deus vai dar a solução para os teus problemas. Entendeu bem aqui? Quando a gente conhecer e prosseguir em conhecer, aí ele fala com clareza, o próprio Deus vai fazer claro, porque o que é um problema? É uma noite, o problema é uma escuridão, o problema é que você não consegue sair dele, mas quando você se envolve com Deus e busca Deus, ele vai vir como uma manhã clara, límpida, cheia de esperança, para dar saída para o teu problema, seja lá qual for. À noite você não enxerga direito, mas pela manhã, ó, quem aqui não já teve noites ruins e ficou doido para amanhecer? É ou não é verdade? Meu Deus, tomara que amanheça logo, que noite agoniada. É ou não é? É isso que ele está falando, como a alva, como amanhecer, vai ser a solução de todos os seus problemas. Sua saída, é isso que a Bíblia diz. Então vale a pena, porque Deus manda fazer uma coisa, mas ele vem logo com a promessa depois. Ele não precisava fazer isso. Precisava? Não, porque ele é Deus. Mas ele está sempre dando recompensa para aquele que segue né? Aí olha só, para encerrar, ele diz aqui, ó, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Sem chuva, a semente não brota. Quem entendeu bem aqui? Sem chuva não há prosperidade, ali significa prosperidade para a minha vida e para a sua. Eu não preciso fazer coisas mirabolantes, pirotecnia, para receber as bênçãos do Senhor. E ali serôdia, sabe o que é serôdia, gente? Chuva serôdia é uma chuva fora de tempo, é uma chuva imprevisível, é algo que não se está esperando, ou seja, mesmo que exista crise, que exista seca, que as pessoas falem que está tudo ruim, mas Deus vem para a tua vida e vai fazer ficar tudo bom. É isso que Deus quis dizer. A chuva seródia, o cara não estava esperando cair a chuva seródia e ele ficava muito feliz porque florescia aquilo que ele plantava. Então, quando você faz isso, independente das circunstâncias que você planta, do local que você planta, da situação que o teu país vive, ele faz você prosperar. Quem crê nesse Deus maravilhoso aí? Então, vale a pena buscar esse Senhor, né? Buscar conhecimento dele e continuar conhecendo. Porque olha, como a alva, ele resolve o teu problema. E logo depois ainda vem a prosperidade. Meu Deus, coisa maravilhosa. Quem pode dar um glória a Deus bem alto para o Senhor aí, em nome de Jesus? Queria que ficasse de pé nesse momento, para a gente encerrar. Deus maravilhoso. E ele vai, em nome de Jesus, fazer isso. Então busca em oração, busca a leitura da palavra, pega a mensagem, destrincha de novo, vai, participa dos cultos, participa da escola dominical. Gente, quanto mais a gente conhece Deus, mas a nossa solução vem como uma alva. Quem entendeu bem aqui? Mas ele mesmo vem como chuva na nossa vida e abençoa a nossa vida em tudo. Que coisa maravilhosa. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer agora pela tua mensagem ministrada aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá vigor, força para buscarmos cada vez mais conhecer a Ti, Senhor, porque nos alegra conhecer a Tua bondade, o Teu amor. Como o Senhor Jesus também disse, o povo perece por falta de conhecimento. Erramos, ó Pai, porque nós temos falta de conhecimento. Então nos ajuda, Pai, a errarmos menos. Nos ajuda, meu Pai, a acertarmos mais na Tua vontade, para que as soluções da nossa vida sejam mais que vencedoras, em nome de Jesus Cristo. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua. Abençoa, Pai, teus filhos que chegaram aqui nessa noite com problema, com dificuldade, entendendo que quanto mais nós buscamos a Ti, mais somos abençoados, Pai. E que esse conhecimento do Senhor possa transbordar da nossa vida para a nossa família e transbordar também para a vida de outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. E se você desejar vir ao altar, eu quero orar por você, para Deus trazer o conhecimento que você precisa para abençoar a tua vida. Às vezes a saída está bem perto, o poço está bem perto, vai sair água aí, em nome de Jesus. Vai sair água, nós vamos orar com você. Coloca no altar aqui seu problema, sua dificuldade, fala, Senhor, eu quero essa prosperidade, eu quero que o Senhor traga para a minha vida essa saída maravilhosa, que é a tua própria presença. Pode subir no altar aqui, gente, tá? Para as pessoas poderem ter mais acesso, no nome de Jesus. Deus quer abençoar você, então traz para o altar, é no altar que a gente coloca diante de Deus o nosso choro, coloca as nossas dificuldades,
E você vai pedir perdão a Deus pelo que errou, pela omissão. Mas Deus também vai te tirar daqui hoje leve. Vai tirar daqui hoje sem peso. Vai tirar daqui hoje com uma direção nova para a tua vida, para a tua família, para a tua vida profissional, seja lá o que for, para a tua vida espiritual. Deus quer isso para a tua vida. Deus quer abençoar você em nome de Jesus Cristo, de maneira rica e poderosa. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando teus filhos, dando graça, meu Deus, para que possam sair daqui cheios da tua graça. E continuamos conhecendo mais o Senhor. Oh, aleluia, Senhor.